Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Será que o cônjuge tem direito à herança? Será que pelo regime parcial de bens, universal de bens ou separação de bens, como que fica essa situação da herança para o cônjuge sobrevivente? Se você tem dúvidas de como funciona isso no momento em que um parceiro ou a parceira falece e como vai ficar os seus bens, eu aconselho que você assista esse vídeo até o final. Assistindo o vídeo até o final, eu tenho total certeza que seremos capazes de lhe explicar todas as questões necessárias para você minimamente compreender o seu direito. Uma outra coisa que eu preciso que você faça é que você verifique se você já está inscrito no canal. Caso ainda não seja um inscrito do canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. Com a sua inscrição, o canal continua crescendo e a gente continua produzindo esse tipo de conteúdo que sempre tem o intuito de lhe ajudar. Se você já está inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Antes de dar início à explicação se o cônjuge sobrevivente tem direito à herança, tem que deixar claro que existem 3 tipos de regimes que você tem que ter em mente, caso exista aí, no seu caso, você esteja enquadrado em um desses regimes conjugais previstos na legislação. Essa situação de regimes, ela tem que ser bem analisada, porque tanto na questão do casamento civil, onde você tem registrado em cartório o casamento com a pessoa, ou na questão da união estável, seja ela registrada ou de fato, a situação do regime faz toda a diferença no momento que aquele parceiro ou parceira falece e você segue como o cônjuge sobrevivente na questão relacionado aos bens que existam durante essa união conjugal. No caso específico da união estável, caso o casal nunca tenha modificado ou declarado qual regime vai utilizar durante essa relação, é interessante você ter em mente que vai ficar definido por lei que para vocês que nunca decidiram qual regime irão utilizar durante esta união estável, vocês estão na comunhão parcial de bens. Quem não declara qual regime vai utilizar numa união estável, pela lei, está utilizando o regime de comunhão parcial de bens. E vamos ao primeiro regime, que é o de comunhão parcial de bens. Nesse regime de comunhão parcial de bens, os bens que existiram antes do casamento, antes da união estável, eles não se comunicam entre os parceiros. Caso exista um divórcio, uma separação, esses bens que existiam antes do início do relacionamento, eles não vão se comunicar, não existirá a conversa sobre esses bens. Tudo será tratado após o início do relacionamento para frente. Os bens que surgiram de forma onerosa entre o casal após o início daquele relacionamento, são esses bens que serão partilhados, divididos, discutidos no caso de uma separação ou de um divórcio. Contudo, como fica a situação se um dos membros do casal falecer e o outro cônjuge sobrevivente seguir sua vida sabendo da existência daqueles bens? No caso, os bens que foram adquiridos após o casamento, o cônjuge sobrevivente não será herdeiro, não terá herança a ser discutida sobre esses bens. Ele será, na verdade, meeiro ou meeira, que é, no caso, você ser dono da sua metade, dos seus 50%. O meeiro ou a meeira, esse termo, serve para nomear essa situação. Então você é dono do que é seu, dos seus 50%, já que o dono dos outros 50% acabou de falecer. Esses outros 50% que você não vai ter de herança, que não eram seus, esses outros 50% que serão divididos entre os herdeiros de fato, os herdeiros necessários da questão, como filhos, no caso da descendência, ou pais, no caso da ascendência, ou irmãos, no caso do efeito lateral na herança. Contudo, existe uma situação. No caso do cônjuge falecido ter bens particulares, bens que não se comunicavam no casamento, ou seja, bens que foram adquiridos antes daquela união, antes daquele casamento, bens que foram motivo de uma doação, que foram motivo de uma herança, o cônjuge sobrevivente,
entrará nessa disputa desses bens como herdeiro e não meeiro. Os bens adquiridos e ainda existentes antes do casamento da união estável, adquiridos por herança e doação, poderá o cônjuge sobrevivente participar como herdeiro na divisão desses bens. Agora passaremos para o próximo regime de casamento, que é o de comunhão universal de bens. O regime de comunhão universal de bens, seja no casamento ou na união estável, caso seja declarado esse regime, senão você está no de parcial de bens, você vai ter a situação em que engloba todos os bens, tanto antes como depois do casamento. Então, uma questão de haver um divórcio, uma separação nesse caso, todos os bens que existiam de ambos os cônjuges antes ou depois do casamento vão ser discutidos, vão ser divididos, vão ser partilhados no caso de um divórcio ou de uma separação. Ocorrendo o falecimento de um dos cônjuges, de um dos parceiros, não existirá herança a ser disputada nessa questão, porque, no caso, o cônjuge sobrevivente, ele ficará como meeiro, de novo, a nomeação de quem é dono da metade, de quem vai fazer valer o seu direito como dono da metade daqueles bens que existiam naquele matrimônio ali, referente àquela união. No caso de existir também bens particulares, aonde possa haver cláusulas de incomunicabilidade previstas na escritura daquele bem, na situação que aquele bem exige, pode o cônjuge sobrevivente participar como herdeiro nessa situação, já que esse bem ele não estava no bojo, no grupo que existia no momento da relação matrimonial, onde os parceiros estavam vivos e o matrimônio, a situação conjugal, estava ali presente com ambos os cônjuges vivos. Então, nessa situação de um bem particular, um bem que tenha essa cláusula, por exemplo, de incomunicabilidade, pode dar direito ao cônjuge sobrevivente a participar da divisão de herança desse bem. E por último, vamos falar do regime de separação total de bens. No caso desse regime de separação total de bens, quando inicia a relação conjugal, seja pelo casamento ou pela união estável, caso declarado na união estável que fique o regime de separação total de bens, você terá a situação onde os bens antes dessa união e depois dessa união, dessa relação, eles não vão se comunicar no caso de um divórcio ou de uma separação. Havendo um divórcio ou uma separação, cada um vai levar para o seu lado os seus bens que foram adquiridos antes e depois do casamento e que assim estejam no seu nome. No caso de haver um falecimento de um dos cônjuges, o cônjuge sobrevivente, na separação total de bens, ele será herdeiro e não meeiro. Na separação total de bens, ocorre o contrário em relação à comunhão universal e parcial de bens. O cônjuge sobrevivente, ele irá funcionar como herdeiro e não meeiro. Então, os bens que existiam do cônjuge falecido vão ser divididos, partilhados, poderão ser herdados dentro do seu quinhão, da sua participação na herança, pelo cônjuge sobrevivente, que passa a ser herdeiro nessa situação. Só para o final, como uma premiação de quem assistiu o vídeo todo até aqui, independente do regime de casamento que exista, o cônjuge sobrevivente poderá permanecer no imóvel que residia o casal, caso queira, até o resto da sua vida. É por lei garantida essa situação onde o cônjuge sobrevivente pode permanecer naquele imóvel que foi moradia do casal, enquanto ambos os cônjuges estavam vivos até os seus últimos dias. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você já está inscrito no canal. Se você ainda não se inscreveu no canal e assistiu o vídeo até esse ponto, esse vídeo com certeza foi útil para você, me ajudou. Nada mais justo do que você retribuir ajudando o canal de volta. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho com todas as notificações para você não perder os novos vídeos que tem aqui no canal. Vamos fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Quartas-feiras, às 19 horas, vai ter o vídeo resumido. Toda primeira quinta do mês, a super live do canal.
Compartilhe esse vídeo com os seus conhecidos, com os seus amigos, caso eles estejam nessa dúvida de como fica o regime de casamento deles, até mesmo antes de casar, para fazer a escolha correta dependendo da situação. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.